Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pode sentar um pouquinho. Quero, antes dessa homilia, saudar a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí nos nossos canais. Muitas pessoas me enviam mensagens dizendo que estão nos acompanhando, alguns enfermos, outros que estão cuidando de enfermos. Então vai a nossa bênção aqui para todos vocês que nos acompanham aí. Estamos já dentro das alegrias pascais, nos preparando para a ascensão do Senhor. Essa glorificação de Cristo, que já é glorificado na ressurreição, mas que de modo mais plausível, ele vai para, na ascensão, ele é elevado de modo visível para o céu. E a igreja então vai nos preparando para essa festa da ascensão e depois para a festa de Pentecostes, que vai nos mostrar a ação do Espírito Santo na igreja e nas nossas vidas. E São Tiago hoje nos dá alguns conselhos. As epístolas ditas católicas, São Pedro, São João, São Tiago, São Judas Tadeu, são epístolas muito práticas, muito orientadoras, assim, de modo muito prático de como nós devemos agir. E é nesta linha que São Tiago vai nos falar hoje, começando com um fundamento: toda dádiva perfeita vem do alto, vem do Pai das luzes. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus e a graça vem do alto, claro. E nós podemos entender graça em dois aspectos. A graça como um estado da alma é a chamada graça santificante, que é a inabitação da Santíssima Trindade na alma, quando a pessoa tem a própria vida divina. É um estado chamado estado de graça. Graça é um dom sobrenatural, gratuito, e Deus então infunde na alma, de tal forma, como diziam os santos padres, a alma fica tomada de Deus, fica deificada. E eles faziam a comparação do ferro que vai ao fogo, fica tão incandescente que como se confunde com o próprio fogo. Assim também é a alma que está na graça de Deus. Está de tal forma unida a Deus, em comunhão com Deus, que ela é deificada. É a vida divina na alma. Mas esse estado, ele não é operativo, é um estado estático. E para operar, para ter atitudes, aí Deus manda outras graças, que são chamadas virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que são graças, e graças atuais e graças operativas da alma. São hábitos operativos infundidos por Deus na alma, para que a alma possa se dispor a praticar o bem e a se santificar. Então, uma coisa é o estado de graça, que é a inabitação da Trindade na alma, e outra coisa são as graças operativas que vêm no dia a dia para nós, como hábitos infundidos por Deus, que nos movem à prática do bem, nos move à santificação. Isso é o que São Tiago diz, quando toda virtude, toda dádiva perfeita vem do alto, e Deus dá essas graças, de modo que nós não podemos sobrenaturalmente fazer qualquer coisa em vista da nossa santificação e em vista da vida eterna, se não tivermos essas graças, chamadas graças infusas e hábitos operativos. E é claro que vem através das virtudes, que são hábitos bons, repetidos, e que Deus infunde em nós para que nós repitamos, são as virtudes infusas, e também os dons do Espírito Santo. Essas virtudes infusas
Santo Tomás coloca lá mais ou menos umas 50, são muitas, mas que teologicamente a gente resume em 3 virtudes chamadas de teologais: fé, esperança e caridade, e as virtudes ditas morais, também chamadas de cardeais, que são a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça. Então essas virtudes podem ser virtudes, as morais podem ser virtudes naturais, ou seja, eu posso adquirir naturalmente, mas em vista da vida eterna elas são infundidas por Deus em nós. Então Deus nos dá essas graças para que nós possamos, na prática dessas virtudes e naquelas virtudes que são derivadas dessas que eu falei, dessas 7 que eu falei, então nós vamos nos santificando em vista da vida eterna. O que quer dizer tudo isto? Quer dizer que nós precisamos da graça de Deus para sermos santos. A santidade de vida, semana passada eu falei, exige de nós sacrifícios, exige de nós atitudes, exige que nós tenhamos algum sofrimento, porque vamos lutar contra nós mesmos, mas a graça de Deus vai agir e vai nos impulsionar para isso. Por isso nós nunca podemos desanimar nas nossas quedas. Desanimar se tudo é muito difícil, se essa obra da santificação nos causa muitas vezes desconfiança de nós mesmos, ou se achamos que é impossível. É claro que com a graça de Deus tudo é possível, e Ele então vai nos fortalecer. E é por isso que Deus envia o Espírito Santo, exatamente para nos dar essas graças e nos dar esses dons, como nós conhecemos, que são dons, são essas forças, emoções do Espírito Santo que nos fortalecem, que nos animam e que nos impulsionam para a santificação. Portanto, nós temos como cristãos todos os meios para nos santificar, para vencermos os nossos defeitos, as tentações, para lutarmos contra o pecado, embora às vezes achemos muito difícil, quase impossível aos nossos olhos. A graça de Deus vai nos impulsionar, vai nos fortalecer, e ela infundida em nós vai nos fazer operar com hábitos. Estou repetindo muito esta palavra, hábitos, para que possamos assim, com a graça de Deus, caminhar. E hábito é repetição de atos. Se o ato é mau, eu caio num hábito mau, que nós chamamos comumente de vício. Se o hábito é bom, repetindo, nós vamos ter uma virtude. E sendo uma virtude infusa, vai criar um hábito bom. Então eu vou rezar todos os dias, é um hábito bom, vou à missa aos domingos, mas sobretudo vou ter fé, vou ter confiança em Deus, vou ter amor, caridade e daí por diante. E tudo isso vem a nós pelo Espírito Santo. E pelo batismo nós nos abrimos essa porta para o Espírito Santo agir em nós. Então só não se santifica quem tiver má vontade, quem não quiser. Só se santifica, não se santifica quem não quiser. Então todos temos os meios para nos santificar. O problema é que nós somos muito relaxados, descuidados, abusamos de Deus, zombamos de Deus, achamos que lá vamos dar um jeitinho e Deus vai dar um empurrãozinho e tudo vai bem. Mas é preciso levar Deus mais a sério, porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba, como diz a Sagrada Escritura. São Tiago vai um pouquinho além nesses conselhos. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, e do cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras e com os nossos sentimentos. Então todo homem, ele diz, seja pronto no falar, lento, ou melhor, tardo no calar, aliás, o contrário, seja pronto para calar, tardo para falar e lento para se irar. Daí vem a importância do silêncio.
Nós vivemos hoje numa sociedade de muito barulho. As pessoas fazem muito barulho e vivem no barulho, de modo que se espelha uma sociedade que não tem vida interior, que não tem, digamos, substância. Olha só as aparências. E nós somos tentados a isso também. E o que faz o silêncio? O silêncio nos faz recolher, nos faz pensar no principal, nos faz meditar para agir. E Deus fala no silêncio. O livro da Imitação de Cristo nos chama a atenção, dizendo: quando tu falas, diz Jesus para a alma, quando tu falas eu calo, e quando tu calas eu falo. E vemos Jesus quantas vezes sair com os apóstolos e se recolher, e passava a noite em oração. Então dizia para eles: venite se orso, vinde comigo. E passava tempos em silêncio, em oração, orientando, falando. Ele, depois de despedir as multidões, estava ele ali com os apóstolos. Quantas vezes nós temos que deixar tudo para termos esse momento de intimidade com o nosso Senhor, de falarmos com Ele e de ouvirmos a sua voz, que nos inspira pelo Espírito Santo dentro de nós. Mas sem o silêncio é impossível. Impossível. Quando entramos no carro, temos logo que ligar o rádio, pegamos o celular, temos que falar, ver, saber das notícias, e cada vez mais notícias, uma gama de informações que é impossível o nosso cérebro acolher tudo, mas temos que ter barulho, um barulho interior. E o silêncio é cada vez mais difícil na nossa sociedade. Mas é importante e necessário para nós termos esse tempo de silêncio no dia a dia. Um silêncio tranquilo, não só exterior, mas um silêncio interior em que eu possa falar com Deus. Se você tem dificuldade, pare um pouquinho, respire, relaxe e pense em algo bom. Pense numa frase do Evangelho, por exemplo. Pense na vida de um santo, por exemplo. E comece a trabalhar aí com a sua imaginação nessas coisas boas. Trabalhe também com a sua memória, pensando aquilo que já aconteceu na sua vida e de que você se arrepende, ou coisas boas que você quer retomar. Pense no que você pode fazer no futuro para melhorar a sua vida no dia a dia, espiritualmente. Mas faça o silêncio. Sem o silêncio, isso é impossível. A sociedade hoje não pensa, só fala. E fala muita bobagem. E nós vivemos muitas vezes nos ofendendo uns aos outros por coisas impensadas que nós falamos ou que ouvimos. As redes sociais estão aí para nos dizer isso. Há coisas boas, podemos aprender muitas coisas, mas com a enxurrada de informações não aprendemos nada. Nada. Coloque uma vasilha e abre uma torneira com um jato de água muito forte, não vai ficar nada dentro da vasilha, porque a água vai toda embora por causa do jato de água. E assim nós vivemos um jato de informações que só faz uma coisa: nos tirar da vida interior, nos enganar de que somos muito informados das coisas, mas não temos profundidade de nada. Isso nos leva a uma sociedade extremamente superficial com relação aos diversos assuntos e também com relação à igreja. O que prima é a superficialidade em toda parte. É uma sociedade superficial. Quer muito barulho, quer muito show, quer muitos aplausos, muitas festas, mas não tem nada dentro. Nada dentro. Então o silêncio vai nos levar à reflexão. E essa reflexão vai nos levar à ação. Mas antes ela vem como reflexão. Por isso São Tiago diz: nós devemos ser tardos no falar.
e prontos para calar. É interessante isso. Prontos para calar, tardos no falar. E a regra do falar, e a palavra tem um poder muito grande. A regra do falar é só falar quando o falar for mais importante do que o calar. Porque a palavra, meus irmãos, é uma flecha. Uma flecha que você joga e que não tem volta. E que muitas vezes vai ferir alguém. Ou vai abrir uma ferida que já estava cicatrizada. Ou vai maltratar alguém. E depois não volta mais. Quantas vezes nós temos que sair correndo atrás daquelas pessoas a quem dissemos umas coisas que não deveríamos ter dito. Aí já foi. E vai ser sempre uma ferida. Portanto, cuidado com a língua. Quem tem esse domínio da língua, pode-se dizer que dominou a sua vida. Falar só o que é necessário. São Tiago vai além. Fala da ira. A ira que obscurece, diz São Gregório Magno, a verdade. A ira que rompe a concórdia. A ira que desarmoniza a pessoa interiormente. Portanto, a paciência, que é o contrário da ira, deve nos levar a oferecer todas as contrariedades por amor a Deus. Estamos, pois, já nos encaminhando para Pentecostes, Ascensão, depois Pentecostes, e falaremos muito do Espírito Santo, que, disse Jesus no Evangelho de hoje, nos conduz à verdade plena, que ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade, que não contradiz. E o Espírito Santo vem, está na igreja e guia a igreja à verdade plena e continua guiando a igreja até o fim dos séculos. O Espírito Santo não abandona a igreja. E ele tem duas ações na igreja. Primeiro, uma ação hierárquica. Porque a hierarquia tem o sacramento da ordem na sua plenitude, evidentemente os bispos, e depois como colaboradores os sacerdotes, os presbíteros, e como cabeça do colégio dos bispos, o Romano Pontífice, o Santo Padre Papa. E o Espírito Santo guia a igreja através dessa hierarquia, independente das suas virtudes ou do seu modo de ver as coisas. O Espírito Santo é quem comanda, é quem guia e não deixa esse corpo sem cabeça até o fim dos séculos. Essa é a primeira ação do Espírito Santo, é a ação hierárquica. Mas há uma outra ação, que é a ação carismática. Não tem nada a ver com renovação carismática. A oração carisma são dons que o Espírito Santo distribui às pessoas em vista da edificação da igreja, independentemente até da virtude da pessoa. Santo Tomás chama de gratis date, ou seja, são dons que ele dá para as pessoas em vista da edificação da igreja. Por isso, a Sagrada Escritura diz, Jesus fala, o Espírito sopra onde quer. Então, nós temos a ação do Espírito Santo na hierarquia e temos a ação do Espírito Santo na igreja, do ponto de vista dos fiéis em geral, e que vai dando graças e dons para a edificação do corpo místico de Cristo. É claro que o discernimento desses dons ficam sempre a cargo da hierarquia, porque a igreja é hierárquica, mas o Espírito Santo sopra onde quer, onde existem necessidades, o Espírito Santo vai agir para dar dons e ministérios para os diversos fiéis.
A história da igreja vai nos mostrar inúmeros exemplos. São dons próprios para determinado lugar, em determinada época, e o Espírito Santo vai agindo. Então essa é a ação do Espírito Santo na igreja, uma ação hierárquica e uma ação carismática. Agora, temos que nos abrir a isto, estarmos prontos para isso, para aquilo que Deus nosso Senhor nos quer na igreja, porque além desses dons, todos nós temos os dons necessários para a vivência do nosso estado de vida, que são também ações do Espírito Santo, que nos impulsiona para a verdade plena que nos é mostrada pela igreja em todos os tempos. Então, nós temos que, com a graça de Deus, caminhar em união com a igreja, para que assim possamos ter essa verdade plena e nos santificar. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, que é a mãe da igreja, que ela interceda por nós e nos proteja, para que possamos, com docilidade, com amor e, sobretudo, com muita boa vontade, caminharmos rumo à perfeição, com alegria e com a consciência clara de que estamos no caminho certo, que estamos na casa de Deus, que é a Santa Igreja Católica, e que ela nos interceda por nós, para que tenhamos a cada dia uma verdadeira conversão, e essa conversão nos leve à santificação plena com Cristo lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.